a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores dúvidas e angústias vividas pelos pais na primeira pessoa. E sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas a falar sobre os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco a doutora Rosário Ferreira. Bom dia, doutora Rosário, bem-vinda. Médica pediatra com a competência em medicina do sono pela Ordem dos Médicos, fundadora e responsável pelo Laboratório Pediátrico de Sono do Hospital Santa Maria e acompanha crianças e pais há vários anos nesta área do sono. Obrigada por ter aceito o convite, doutora Rosário, em participar neste podcast. E hoje o tema que vamos desenvolver é dedicado à área da autonomia do sono. E é um tema muito abordado, já desenvolvido por várias entidades. A Sociedade Portuguesa de Pediatria sublinha a importância de desenvolver a autonomia do bebê a partir dos 3, 4 meses de idade. A DGS, no Programa de Saúde Infantil e Juvenil, reforça a importância de, a partir dos 4 meses, também começarmos a sensibilizar os pais nessa área, e a Associação Portuguesa de Sono também sublinha a importância da autonomia. Contudo, doutora Rosário, por outro lado, quando nós olhamos para os estudos atuais na área do sono pediátrico, percebemos que os distúrbios de sono nas crianças são prevalentes, com números assustadores, e a maior parte desses distúrbios associados a causas de origem comportamentais em que as crianças são dependentes dos pais. É um problema que nos devemos preocupar na atualidade. Olá, bom dia, professora Joana Marques, muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um prazer. Eu acho que quando falamos em sono pediátrico, uma das coisas que temos que enquadrar é na cultura em que estamos a abordar, não é? Porque os comportamentos, todos eles, e os do sono é particularmente importante, dependem de em que cultura é que nós estamos a falar. Se estamos a falar numa cultura ocidental, se estamos a falar em África ou na América do Sul, e portanto aquilo que é problema às vezes na Europa não é um problema noutras partes do mundo, porque tem a ver com os hábitos e os costumes de cada população. E isto é uma das coisas mais importantes quando nós pensamos o que é patologia em sono, porque eu com os pais muitas vezes digo, para mim o problema, o sono do vosso filho só é um problema quando me entram pela porta do consultório, não é? Porque significa que eles sentem que há qualquer coisa que não está bem com as crianças, e essa é uma questão muito pertinente. Porque numa consulta pediátrica, principalmente com crianças muito pequenas, às vezes lactentes, primeiros 2, 3 anos de vida, aquilo que nós chamamos um distúrbio de sono ou um problema não é sentido pelo próprio como um problema, é sentido pelos pais como um problema. Portanto, há que ter alguma plasticidade em abordar e em perceber exatamente se é um problema ou se é uma má interpretação pelos pais, ou uma interpretação errada daquilo que é normal ou não é normal, entre aspas, ou o que é verdadeiramente perturbação. Portanto, se há uma perturbação, implica com uma alteração do estado geral da criança, com os seus desempenhos, do seu comportamento diurno, da sua qualidade de vida, ou também dos pais. Portanto, da perturbação da qualidade de vida dos pais. Porque se está toda a gente contente, às vezes não temos uma perturbação de sono. Mas pode haver também uma real percepção do que é um bom sono para alguns pais. Pode haver, claro, com certeza que os pais podem ter essa, e é exatamente isso que eu estou a dizer. Só o que eu estou a tentar dizer, e se calhar não me explicar muito bem, é que não há regras absolutas sobre o que é um sono saudável. Um sono saudável é um sono em que a pessoa descansa bem, está bem durante o dia, em ponto de vista da criança, aprende, tem um comportamento de bem-estar, tem um comportamento, uma interação social boa. Isso traduz-nos muito a qualidade do sono e em que medida é que nós nos preocupamos ou não com os distúrbios de sono. Obviamente que, como os pais têm um papel fundamental, porque são eles que gerem muitas vezes
também o sono dos pais é um fator importante. Em que medida é que o sono dos pais é perturbado pelo comportamento das crianças? Porque, obviamente, muitas vezes os pais até dizem, não, ele durante o dia parece que não é nada com ele, mas os pais estão exaustos e cansados, e isso também tem que ser valorizado e tem que ser... tem que se tentar modificar de algum modo, de maneira que a interação entre a família e a vida e a qualidade de vida da família sejam melhoradas. Mas por alguma razão estas entidades sublinham a importância da autonomia em idades 4, 6 meses. Sim, doutora Rosário. sem dúvida. A minha percepção é que tem muito a ver com isso também com o bem-estar das famílias, porque a autonomia para dormir é importante, obviamente, mas nós temos sociedades, sei lá, por exemplo, em África, em que as pessoas dormem todas na mesma cama, portanto não há esta coisa de pôr as crianças a dormir, e toda a gente está pacífica com isto, e é difícil ver isto como um distúrbio de sono, porque no fundo é uma característica cultural. Portanto, é por isso mesmo que eu digo que tem que haver algum cuidado, como por exemplo o número de horas de sono normal para dormir, não é? O número de horas é uma coisa que preocupa muitos pais, é porque ele dorme poucas horas, mas ele dorme bem durante a noite. Várias vezes tenho pais que vêm e dizem, ele não dorme dia, e somando os períodos todos de sono, eles dormem menos do que aquilo que se diz que deve dormir, mas há uma variabilidade enorme de pessoa para pessoa, portanto, mais do que a característica absoluta ou aquilo que é muito rígido, também tem a ver com o bem-estar da família. Até porque há muitas famílias que nós não sabemos o que é que acontece, não é? Porque também há famílias que se acomodam de alguma forma à privação de sono. À privação de sono, exatamente. E quando nós perguntamos, está tudo bem? Está, hoje, esta noite só me levantei 3 vezes, foi uma boa noite. Se acomodam a isso. E há outra coisa que há pessoas que acham que é normal dormir mal porque têm crianças pequenas, e isto é muito transmitido pela sociedade, não é? Que lhes diz muito o que é que estás à espera, tens uma criança pequena e estás à espera de dormir uma noite boa. Mas às vezes isto é visto. Há pessoas que veem isto como uma inevitabilidade e pronto, é a vida delas e toleram isto bem, mas há pessoas que estão claramente mal e que se sentem claramente mal, e ao mesmo tempo muitas vezes entram-nos no consultório com um sentimento de culpa e até dizem, isto não é por mim, mas ele não pode estar bem. Quando nós olhamos, a criança está ótima, fantástica, não estou a dizer que não é bom que tenha um melhor sono, não é isso, mas na realidade tem que ser pelos pais, e eu acho que isso é a primeira coisa que nós temos que desmascarar. Tem que ser pelos pais. E o episódio 2, o objetivo principal é nós conseguimos também ajudar os pais a perceberem quando é que o meu filho, à partida, já deveria ter as suas estratégias para a autorregulação. Temos aqui algumas linhas orientadoras da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que fala dos 3, 4 meses. Nos episódios anteriores falou-se até aos 6 meses. Em termos biológicos, fisiológicos, de uma forma geral, doutora Rosário, quando é que nós podemos, um bebê de termo, saudável, quando é que nós podemos dizer que um bebê está preparado à partida para ter as suas estratégias para começarmos um processo de promover a autorregulação no sono? Sim, eu diria que alguns entre os 4 e os 6 meses parece de tudo o que se tem estudado, aliás, até aos 6 meses a Organização Mundial de Saúde preconiza que as crianças durmam no quarto dos pais por uma questão de segurança, por causa da morte súbita do lactente, mas mesmo em termos de autonomia no quarto, alguns entre os 4 e os 6 meses espera-se que uma criança seja autónoma. Mas obviamente que isto depende dos comportamentos que nós temos com ela antes, não é? Porque hoje em dia, que é extraordinariamente frequente as crianças viverem muito encostadas às mães o dia inteiro, não é? Que vivem nos swaddles e nos marsúpios, e vivem assim até aos 3 meses, mas depois não é por uma um dia para o outro, ou porque a mãe de repente diz, não, tens 3 meses, já tens autonomia, portanto vamos acabar com isto. Não é assim que se vai conseguir, porque obviamente aquilo é a experiência que ele tem, portanto depende muito daquilo que nós estamos. Mesmo essa questão de, aparentemente, entre os 4 e os 6 meses as crianças têm uma capacidade de se autorregular e de serem capazes de ficar sozinhas e de se autoconsolar, que no fundo é aquilo que nós estamos a falar, mas também têm que ter experiências que estejam de acordo com isso, não é? Porque se eles vivem permanentemente agarrados às mães ou aos pais, ainda no fim de semana passeava numa praia e via N bebés com os carrinhos vazios, alguns até sem carrinho, e nos marsúpios com os pais e as mães, e vivem permanentemente, e depois à hora de dormir não têm, que ainda por cima é uma hora mais
de maior fragilidade, não têm muito essa autonomia. Portanto, acho que é uma boa aposta, mas tem que haver um conjunto de fatores que motive e que leve os pais a promoverem essa autonomia, não é? O colo ajuda ao sono ou não ajuda ao sono? Nós ouvimos muito a dizer: não lhe des colo porque senão ele habitua-se a isso e depois vai ser uma chatice para conseguires dormir. Podemos dar colo, adormecer os bebés ao colo? E até quando é que esse comportamento é saudável e ajuda neste processo de autonomia? É assim, o colo é fantástico, não é? Se uma pessoa não tiver colo quando é bebê, quando é que vai ter colo na vida, não é? Nunca. Claro que o colo e o mimo são coisas extraordinárias e aqui as crianças todas têm direito e têm que ter direito. Mal da criança que não tem colo, não é? A questão é, o colo, uma coisa é, como é que eu ia dizer isto? É o colo para tranquilizar, para segurar, mas desde o início, se a pessoa conseguir, deu colo, mas depois coloca na cama, porque há muitas crianças que dormem ao colo o tempo todo, não é? E portanto, a pessoa deu o colo, o bebê adormeceu, teve a mamar, até adormeceu, e estamos a falar de um bebê de 1, 2 meses, é extraordinariamente frequente. Nós demos colo para mamar, o bebê adormece, eu ponho na cama. É uma coisa diferente de pôr o bebê ao colo, porque eu acho que há famílias que nem nunca experimentaram pôr os bebés na cama para dormir, não é? Porque a estratégia que eles têm para adormecer é pôr o bebê ao colo, e portanto é um bocadinho essa questão que nós temos que desmistificar. Uma coisa é o bebê adormeceu ao colo porque adormeceu ao colo e pronto, e eu mudo para a cama. Outra coisa é eu pegar desde pequenino, pego no bebê para o adormecer ao colo. Quando há muitos bebés que eu consigo, estão sonolentos, ponho-os na cama e eles conseguem adormecer sozinhos. A esmagadora maioria dos bebés desde muito pequenininhos. E isto não tem a ver até com a capacidade de autonomia, tem a ver com os hábitos que nós depois vamos criando nos bebés e que vamos condicionando. Nós sabemos que por volta dos 3, 4 não se educa um bebê de 1 mês para dormir sozinho, quer dizer, não tem hipótese, não tem cognição para isso. Portanto, se eu desde pequenino me habituei, ele está sonolento, acabou de mamar, está sonolento, eu ponho na cama ainda acordado, eu estou a promover um hábito de autonomia, mesmo que ele não tenha capacidade para ter essa autonomia. Quer dizer, ele tem capacidade porque ele fica e nunca adquire aquele comportamento de adormecer ao colo, não é? Porque há famílias que dão colo, os bebés também não são todos iguais e há bebés muito difíceis. Há pais que dizem isto, desde a maternidade eles choram muito, que são muito apelativos, que são muito dependentes do colo, e nestes bebés isto é muito difícil, mas a maior parte dos bebés nós conseguimos, o bebê está sonolento e eu ponho no berço. Para isso os pais têm que ter essa capacidade de se separarem também, e às vezes é difícil, ter um bebê no colo é uma coisa maravilhosa. Ou seja, embora essa capacidade apareça mais ou menos por volta dos 4 meses, concorda que esta abordagem no sono deve ser desde o nascimento? Desde o início, sem dúvida. Sem dúvida. Não estamos a falar em deixar bebês a gritar com 15 dias, a gritar na cama sozinhos e não lhes pegar ao colo. Não é disso que estamos a... Eu tenho um bebê que está tranquilamente ao meu colo, que acabou de mamar, que está sonolento, e eu ponho na cama. E não fico com ele a abanar e à espera que ele durma. E portanto esse é um aspecto importante. E certamente aos 4 meses o processo será mais fácil. Se os pais começarem, na esmagadora maioria dos bebés, sem dúvida. Mas também concorda que os pais estão pouco informados sobre esta área do sono, e quando o bebê nasce não estão muito sensíveis para esta intervenção atempada e precoce. Sim, eu acho que eu hesito entre pouco informados e com informação a mais. Também é verdade. Hesito aqui nesta definição, não é? Porque eu acho que os pais, coitados, que muitas vezes a culpa é tua, não é? Que é a coisa que as mães mais ouvem, a culpa é tua, foste tu que o habituaste. Coitadas das mães, a culpa não é nada delas. Há bebês que são horríveis, passo o termo, mas que são muito difíceis desde que nascem, e aquelas mães, aquilo é a maneira que elas têm de sobreviver com aqueles bebês. Portanto, a culpa não é delas. E por outro lado, os pais querem sempre fazer o melhor. A esmagadora maioria dos pais quer fazer o melhor pelos seus bebés. E leem muitas coisas e veem muitas coisas, e pessoas com muitas certezas e muitas coisas absolutas, e portanto tentam muito precocemente fazer o melhor pelos bebés. E há outro aspecto que eu acho, e que não é só dos pequeninos, que é a grande dificuldade que nós temos em promover a autonomia das crianças. Seja no sono, seja em tudo, não é? Eu brinquei na rua, não é? Os meus pais ficavam à janela, ou iam à janela de vez em quando ver se estava tudo bem, mas nós andávamos a brincar na rua, não é? A rua dos meus pais hoje em dia não se pode brincar, não é? Portanto, andam de automóvel. Mas na realidade tudo isto faz com que as pessoas hoje em dia estejam muito em cima das crianças, não é? E não as deixem ter as suas experiências. Isto aplica-se a tudo, aplica-se à educação, à escola, ao exercício físico, não é? Nós hoje em dia temos escolas para ensinar as crianças a andar de bicicleta.
O que é uma coisa que qualquer um de nós aprendeu com os nossos pais a espalhar-se e caía e esmorrava-se todo, e isso é normal, é saudável, não é? Hoje em dia, se olhar na rua e ver uma criança que vai a correr e cai, os pais vão a correr como se fosse a maior tragédia da vida. Ok, nós temos que ir e ver se ele está bem, mas é normal andar e cair. E isto também se aplica ao sono, esta incapacidade dos pais de manterem eles próprios, de darem espaço às crianças, não é? As crianças têm que estar sempre estimuladas, têm que estar sempre. Pôr um bebê, eu digo isto muitas vezes aos pais, então o primeiro filho é muito fácil, é pôr um cobertor no chão ou um tapete e pô-lo lá e deixá-lo lá. E há pais que ficam a olhar para mim, mas sozinho. Sim, sozinho, com 2 meses, 3 meses, não vai a lado nenhum. Se for a algum lado, se for mais crescido, vê que não há nada que ele se magoe e deixa-o lá sozinho. Porque os miúdos estão permanentemente a ser estimulados. E depois, como não tem um botão de off, não é? Porque na hora que nos dá jeito, continuam a estar estimulados, porque eles precisam dessa estimulação. E isso é uma coisa que também é muito importante. Nós não temos que estar sempre a estimular os nossos filhos. Nós temos um bebê que está bem, que está deitado num tapete, que está sozinha com os seus brinquedos nas mãos a explorar, é fantástico. E muitas vezes até adormecem ali. Hoje e adormeceu. Também há aquelas correntes de que temos que estar lá sempre, porque senão não estamos a promover a vinculação, e o facto de estarmos a afastar do nosso filho, mesmo estando ali ao pé neste processo de sono, é porque não estamos a promover a parte emocional. E eu acho que e hoje em dia os pais também são bombardeados com toda esta informação, o que não é positivo e deixa os pais confusos. Tal e qual. Eu processos. Acho que eu digo isto muitas vezes aos pais, não é? Há crianças desde o início da humanidade, não é? E obviamente que nós temos cuidados de segurança. Eu viajava imenso no porta-bagagens do carro do meu tio, que tinha um porta-bagagens grande. Hoje em dia, obviamente que isto é inimaginável, não é? E os meus filhos sempre andaram de capacete de bicicleta. Portanto, há coisas que hoje em dia não são possíveis, mas dar espaço às crianças, dar-lhes silêncio, dar tempo para eles descobrirem sozinhos o mundo e não estar sempre eu a apresentar-lhes a minha versão do mundo, porque quando eu apresento, eu estou a apresentar, quando eu mostro qualquer coisa a uma criança e digo, olha isto, olha, faz aquilo e canta, eu estou a apresentar-lhes a minha versão do mundo, não é? E eles têm que ter espaço a descobrir sozinhos. E com o sono é um bocadinho a mesma coisa. Ele está no tapete, adormeceu. Há pais que me dizem, então mas depois deixou a dormir no tapete. Deixe, é a sexta, deixa dormir sossegado, está lá, acabou. Portanto, sem esforço, naturalmente, dormir é uma função básica e absolutamente necessária. E de que forma é que a falta de autonomia neste processo de sono arrastado durante meses e até durante anos pode comprometer o desenvolvimento saudável de uma criança? Isso eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder, não é? Porque o desenvolvimento das crianças é uma coisa tão multifatorial que é muito difícil. E é muito engraçado, porque todos nós sabemos, e eu acho que as pessoas, quem trabalha em sono sabe isto, mesmo que não queira admitir, que por volta dos 3, 4 anos o sono das crianças melhora imenso, não é? E eu às vezes digo que tenho muita sorte quando eles me chegam ao consultório aos 2 anos e meio, não é? Porque isto já foi muito pior, agora até é melhor, e depois é mais 6 meses ou 1 ano e eles ficam bem. E eu sou fantástica porque eu os pus a dormir bem, mas não sou. Na realidade eles estavam naquela idade em que o sono estabiliza e o sono melhora. Portanto, exatamente, não estamos a falar de uma criança de 10 anos que dorme na cama dos pais, não é? Ou de uma criança de 6 ou 7 anos que dorme na cama dos pais, e acontece bastante. Estamos a falar dos pequeninos. O que acontece muito, e a pessoa interroga-se, estes despertares todos, o que é que isto faz no seu desenvolvimento, Sim. O que é que faz cognitivamente às crianças. Nós gostamos e acreditamos que obviamente as crianças precisam de um tempo de sono estabelecido, um sono tranquilo, precisam disso tudo. Mas na realidade ninguém é capaz de dizer absolutamente que se um bebê não tiver autonomia, eu nunca vi escrito em lado nenhum, demonstrado em lado nenhum, escrito já vi, mas demonstrado nunca vi, que um bebê de 1 ano ou de 15 meses que não dorme sozinho vai ter problemas de autonomia depois. Eu acho muito difícil afirmar-se isso. O que é que tem às vezes? Cria-se também uma dependência nos pais, uma dependência não na criança mas nos pais, não é? E pais que não são capazes de dormir sem a criança, não são capazes de o pôr no quarto dele, por exemplo. Muitas vezes, olha, tem 18 meses, mas porquê é que não o põe no quarto? Não tem um quarto? Não, nós temos e está tudo arranjado. Mas eu não sei, depois tenho medo de não ouvir. Não, mas vai ouvi-lo se for preciso, não é? E as pessoas às vezes depois também têm essa dificuldade de se autonomizarem, e isto depende muito também da personalidade dos pais. E como é que nós conseguimos olhar para um bebê? Muitas vezes os pais dizem: eu acho que o meu filho não está preparado ainda para ser autónomo, para adormecer. Que sinais é que o bebê nos pode dar
para ajudar os pais a perceberem de que está na hora de começarmos este processo? Eu acho que tem a ver com o bebê ser capaz de, por exemplo, põe no berço e ele fica sossegado, põe no berço e ele fica começa a esfregar os olhitos, começa a estar sonolento, tem períodos em que está sozinho. Eu acho que um dos grandes problemas é que hoje em dia os bebés não têm muito essa oportunidade, não é? Mas muitas vezes isso acontece. Ele estava ali, já estava sonolento, ok, vamos pô-lo na cama, vamos ficar ali ao pé, e isso é uma questão que eu acho que é uma coisa que cada criança tem a sua capacidade, e os pais também têm que ter essa sensibilidade de perceber. E qual é que é o papel dos pais neste processo de autonomia? Certamente teve muitos pais em consulta. É fundamental. É importante os pais estarem os dois enquanto casal organizado num processo de sono. É um processo normalmente desafiante. É principalmente quando os pais não estão de acordo, não é? E isso é uma coisa fundamental. E eu digo isso muitas vezes aos pais, que têm que estar os dois de acordo, têm que pensar os dois da mesma maneira. E o papel dos pais é fundamental, porque são eles. Isto é como tudo na vida, quando eles querem atravessar a estrada, nós não deixamos. Portanto, eles têm que ter balizas, têm que ter limites. Acontece muito naqueles um bocadinho mais crescidos, de uns 2, 3 anos, tem aquela insónia que nós chamamos por má definição de limites, não é? Que é xixi, depois quer água, depois quer uma história, depois quer outra história, depois não quer a mãe, depois quer o pai. E os pais vão fazendo e vão entrando nesta coisa e são incapazes de dizer ponto final, agora acabou, já fez xixi, já leu a história, já deu beijinho, agora é para dormir. E obviamente que eles fazem o papel deles, que é tentar esticar a corda. E os pais fazem o quê? Têm que fazer o papel deles, que é limitar esse tipo de atitude, não é? E muitas vezes, não querendo generalizar, o pai é mais racional e a mãe é mais emocional nestes processos. E esta junção às vezes pode potenciar ou os bons resultados, ou por outro lado não, porque os pais algumas vezes, um pai quer ir para um processo mais suave, outro quer ir para um processo um bocadinho com resultados mais rápidos, e é difícil às vezes de chegar a um consenso. Sem dúvida. Mas é muito importante, porque senão estamos a dar mensagens erráticas às crianças, não é? E eu até digo isso aos pais, porque isto é um processo, mudar comportamentos é difícil, não é? Perder peso, deixar de comer chocolates, é uma coisa muito difícil. Portanto, e uma criança ainda por cima que não percebe porque é que sempre foi adormecida ao colo e de repente há de deixar de ser adormecida ao colo, tem que haver consistência e coerência. Isto é, os dois pais têm que atuar da mesma maneira e tem que haver consistência, não é? Faz uma noite, faz duas, à terceira ou à quarta já estão tão cansados, olha, quero lá saber, não vou fazer. Então mais vale não fazer nada, não é? Se não estamos a dar mensagens erráticas e estamos a ter um sofrimento que não é aceitável. E portanto isso é, mas sem dúvida que a promoção da autonomia tem que partir dos pais, sem dúvida. E hoje em dia eu acho que muitas vezes os pais têm muita dificuldade em promover esta autonomia, em aceitar que os filhos têm uma vida própria para além deles próprios, não é? Por isso é que, e também a sociedade não os ajuda nisso, não é? Os miúdos vão para a creche e há uma câmara de vídeo que está ligada o dia inteiro, não é? E os pais, eu digo muitas vezes, graças a Deus que os meus filhos viveram numa creche em que não havia o WhatsApp e coisas do género, não é? Porque as minhas colegas mais novas, que há tempo estava de banco e uma das colegas novas com um bebê estava a ver o marido a adormecer o bebê no telemóvel. Disse, desculpa, tu estás de banco, deixa lá, o problema é dele. Ela disse, mas é sempre tão difícil. Portanto, as pessoas têm dificuldade em desligar, não é? E têm durante o dia, a escola manda vídeos, manda coisas, diz que fez xixi, diz que comeu bem. Ao longo de, obviamente todos nós já tivemos crianças na creche, a pessoa vai buscar ao fim do dia, correu tudo bem, correu tudo ótimo, pronto. Ou não comeu, ou vomitou, mas não, está permanentemente a ter estas notícias, que é o que acontece em muitas creches e que muitos pais gostam, e as creches vendem muitas vezes isto como uma coisa muito positiva, e há muitos pais que crescem, impede os pais também de terem a sua vida autónoma e a sua vida própria e de facilitarem que a criança tenha a vida dela, porque está na escola, está seguro, é tudo o que eu quero saber, não é? Que ele está seguro, e se acontecer alguma coisa grave que me vão chamar, é tudo o que eu preciso de saber daquela criança. Isso torna os pais mais dependentes dos filhos também. Completamente. Sem dúvida. E que se vai por aí fora, não é? No outro dia o professor Daniel Sampaio dizia que às vezes, que atualmente os pais vão às faculdades discutir as notas dos alunos, não é? Portanto, vai pela vida fora. E eu acho que é essa reflexão, mais do que tipo de comportamento e como é que é uma reflexão muito importante para a maior parte dos pais. Esta falta de autonomia para dormir muitas vezes compromete o bem-estar dos pais também.
Portanto, a criança acorda várias vezes durante a noite e precisa dos pais para readormecer. Isto para os pais também não é positivo. Doutora Rosário, de que forma é que esta falta de autonomia pode interferir também na vida de um casal? Claro, interfere imenso. E principalmente quando os pais depois não estão bem de acordo, porque há pais que até conseguem organizar, não é? E que, olha, hoje vais lá tu, há pais que me dizem isso, há um dia que vou eu, há um dia que vai o pai, fazem por turnos e organizam-se. Mas há muitas famílias, como estava a dizer, que acaba por ser a mãe que é fundamental nestas coisas. Por exemplo, quando se suspende o aleitamento materno, nomeadamente durante a noite, muitas vezes é mais fácil ser o pai que vai lá, não é? E às vezes a conversa é porque o pai não tem mama, não é? Porque para quem tem a mama e o bebê está ali a puxar e a exigir e a querer, é muito difícil a pessoa manter o seu ponto, não é? Portanto, é muito importante que os pais estejam de acordo os dois nas medidas a tomar e no tipo de atitude a fazer. E é importante perceber também qual é a personalidade dos pais. Nesses processos em que a mãe estava a amamentar, deixou de amamentar, o pai vai durante a noite, normalmente as crianças não gostam muito quando aparece o pai. Não, mas habituam-se. Ao fim de 2 dias ou 3 habituam-se. E muitas vezes a mãe está do lado de fora e está também a roer as unhas. Claro. A roer as unhas. E aí ser importante haver esta coerência entre o casal. Porque senão a mãe entra rapidamente, tira o bebê das mãos do pai e diz: dá cá que eu dou mama porque temos de resolver isto. Exatamente. E aqui é fundamental haver essa consistência. E é muito isso que refere, portanto. Em poucos dias, normalmente, quando há consistência, os resultados começam a aparecer. Sim. Que eu acho que é isso que muitas vezes os pais não acreditam e dizem: como o meu filho não vai resultar. Sim, é a primeira coisa que dizem às vezes. É a primeira coisa que dizem. E é importante ajudar os pais a perceber que é possível. A maior parte das vezes são questões comportamentais. Sim. Não é, doutora Rosário? Sim. A maior parte das vezes são questões comportamentais, mas também é importante perceber se não há outro problema de sono. Se não é um bebê que tem uma perturbação respiratória do sono, que acorda por causa disso, não é um bebê que tem uma perturbação de sono agitado e acorda porque tem muitos movimentos durante a noite. Enfim, também isso é fundamental, porque nem tudo é comportamento. Se eu tiver um bebê que tem um motivo qualquer que o faz despertar muitas vezes, eu vou ter mais facilidade em que haja mais dificuldade, ou melhor, vai ser mais frequente que haja mais dificuldade que aquele bebê readormeça. Portanto, quando nós fazemos uma avaliação do sono na criança, tem que ser uma avaliação global. E perceber, há aqui alguma coisa que o faça despertar mais, porque as crianças despertam, e isso é outra noção muito importante para os dar, tal como nós despertamos à meia da noite. Às vezes nem são bem acordares, a pessoa desperta, vira-se para o outro lado e volta a dormir. Isso acontece às crianças também. E isso também é importante, que é a intervenção dos pais nesses pequenos despertares, que é, ele só fez um barulhinho e volta a dormir, mas se o pai ou a mãe já lá foram com a mão, já fizeram não sei o quê, já foram pôr a Xuxa, estão a potenciar um comportamento associado a esse despertar. Por isso é que muitas vezes, a partir dos 6 meses, quando se mudam de quarto, muitas vezes a qualidade do sono melhora a dos bebês, melhora. Apesar dos pais terem muito receio, dizer, não, se eu assim estou sempre de volta, se eu ponho no outro quarto, passo a noite em pé. Mas isso não é linear, porque a maior parte das vezes, não quer dizer que não há sempre nem nunca, não é? Mas a maior parte das vezes a qualidade do sono das crianças melhora, porque eles também ouvem os pais, ouvem o pai a respirar mais pesado ou a mãe, ouvem os pais a virar-se na cama, ou também sentem a proximidade. E os pais também. E solicitam mais, tal e qual. E potencia o despertar. Nós gostamos todos de processos suaves. Era bom que fosse tudo fácil e fosse colocar na cama e o bebê aprendia a desenvolver as suas capacidades. A verdade é que nem todos os processos são assim. E muitas vezes os pais dizem-nos: doutora, se colocar o bebê no berço ele chora logo. O que é que nós temos que dizer a esses pais, doutora Rosário, que nos estão a ouvir e que dizem: eu gostava muito de colocá-lo na cama, eu sei que é importante, mas ele vai chorar. E é difícil para mim ouvi-lo a chorar. Pois, a questão é essa, lá está, não é? Chorar é a maneira dele protestar, não é? Eu não advogo de todo que se deixe um bebê a chorar na cama até ficar exausto. Até porque eles às vezes são muito resistentes, não é? Ficam 2 ou 3 horas a chorar e são capazes. E os vizinhos começam a chamar a polícia e, portanto, não é, ou sobem a escada para ir bater à porta, portanto, nunca é uma coisa que eu advogo. Mas já tenho tido pais que me dizem: olha, nós tentámos aquilo que nos disse, que é uma coisa mais ligeira, mais progressiva, não resultou e, portanto, decidimos acabar com a coisa de uma vez e fizemos isto e ele está ótimo. Ok, é uma opção dos pais. Eu acho, na maior parte das vezes, muito difícil ouvir uma criança a chorar durante 1 hora e não ir lá. Faz-me pessoalmente confusão. Acho que para os pais é muito difícil estar ali ao lado e ter um bebê a chorar durante 1 hora, 1 hora e meia. Eles são capazes de ficar a chorar. Portanto, a pessoa põe no berço, choramingou, deixa estar um bocadinho, pega ao colo, tranquiliza, volta. Agora, isto é um processo que é
complexo, é um processo difícil, não é? Em que a pessoa tem que estar muito convencida, e eu digo muitas vezes aos pais, é uma relação custo-benefício, não é? Quanto é que isto está a perturbar a sua vida para que possa tomar medidas que nós sabemos que são difíceis. E na realidade, os bebés, não estamos a falar do bebé de 1 mês ou 2, mas estamos a falar da criança de 1 ano, de 15 meses, percebem ao fim de algum tempo que aquilo é o comportamento para dormir, e as coisas acabam acabam por ficar bem. Agora, tem que haver essa coerência, essa persistência ao longo daquelas 3, 4, 5, 6 noites. A maior parte das situações que eu tenho acompanhado e em que os pais persistem, em 4, 5 noites as coisas melhoram bastante. Muito bem, doutora Rosário, no final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivesse de dar um conselho a futuros pais ou recentes pais, qual seria o seu melhor conselho sobre sono para estes pais? Sejam instintivos, porque acho que hoje em dia as pessoas são pouco instintivas em tudo, querem fazer tudo certo, aquilo um bocadinho que já falámos. Portanto, deixar o bebê, há bebés que dormem muitas horas, há bebés que dormem menos horas, há bebés que precisam dormir durante o dia, há bebés que precisam menos dormir durante o dia. Portanto, quanto mais natural for a coisa, tenho tido histórias inacreditáveis de pais que tentam pôr horas para dormir aos bebés, regular, o que é extraordinariamente difícil. Obviamente nós temos as nossas rotinas, podemos, mas contar as horas do sono que o bebê dorme não vale a pena, porque aquele bebê pode dormir menos horas que o bebê do lado, da amiga e etc. Portanto, o ser instintivo, não tentar forçar nada, o deixar ser natural desde o início, para a esmagadora maioria dos bebês, eu acho que é o melhor que os pais podem fazer. É fazer aquilo em que eles acreditam, não porque a avó diz, ou porque leram na net que aquilo é que é bom, ou porque não, eles nem gostam muito, mas como eu ouvi dizer que isto é que é bom, há muitos pais que dizem isto, eu nem gosto muito desta coisa. Aqui há tempos tinham uns pais engraçadíssimos que tinham comprado um swaddle, aquelas coisas para embrulhar os bebés, tipo à japonesa, e diziam, não, disseram-nos que isto era muito bom, mas ela odeia aquilo, tira os braços para fora, dorme. Tira, se ela odeia, tira, funciona bem nos bebés, não funciona noutros. Olhem para os vossos bebés, respeitem-nos, que é uma coisa muito importante, que é, eles não são aquilo que eu quero que eles sejam, eles têm uma personalidade próxima. Respeitem-nos, vejam aquilo que funciona melhor com eles e tranquilamente, sem grande medo de não fazer a coisa certa. Bom, obrigada, doutora Rosário. Obrigada. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com 2 convidados especiais. Um casal que vem falar-nos sobre a sua realidade de privação de sono com os seus filhos e a forma como os geriu a 2. Pais que dormem mal, não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Até lá. Houvesse um podcast de informação, com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Só grandes músicas.